Bom dia. Então, essa semana acho muito importante a gente falar de ansiedade, né? Ansiedade é uma questão que vem aí, então, assolando de forma geral a uma grande maioria, né? A ansiedade, ela é uma reação natural do corpo que nos ajuda a identificar, então, o perigo, né? Nunca em um sentido de alerta. Ou a gente foge ou a gente luta. Então, você cria essa ansiedade quando você fica de frente para o perigo, né? E geralmente, o que a gente faz? Geralmente nós temos a mania de, como nós não temos inimigos naturais, né? Como nós não temos aí, então, essa problemática dos inimigos naturais, dos predadores naturais, o que a gente faz? Nós criamos nossos próprios inimigos. De que forma? Imaginando então que o trabalho vai me dar problema, que o meu marido ou minha mulher vai me causar problemas, e enfim, que tudo que estiver acontecendo ao meu redor, então, vai me trazer problemas, né? Nesse sentido, nós encaramos uma ansiedade que ela é muito mais ilusória do que real, né? Então, quando a gente entra em meados de coronavírus, essa ansiedade começa a ser, de fato, na prática real. Por quê? Porque se você sai na rua, você pode contrair, então, coronavírus, e aí você não sabe se você vai ficar em grau leve, grau moderado, ou se você vai ir para, né, um grau bem severo e pode até falecer. Isso é uma possibilidade. Nós temos hoje, então, esse inimigo, né, esse predador que é o coronavírus. E a gente não tem como se defender dele. Nós não temos, então, uma vacina, nós não temos medicação, um antiviral, nós não temos nada. Nós temos aqui um monte de achismo e um monte de gente estudando o que é isso, né? E isso causa, com todas as razões do mundo, ansiedade nas pessoas, né? Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira fonte real de ansiedade, né? E aí depois vem as outras fontes reais de ansiedade. Essas outras fontes reais de ansiedade, elas são o quê? Então eu posso, não vou mais trabalhar porque nós estamos em quarentena, então a quarentena ou ela é afrouxada ou ela não é afrouxada, então ou vão diminuir o meu horário de trabalho ou não vão, ou eu vou perder o emprego ou eu não vou. Isso são riscos reais, mas riscos reais, né? Eu não estou pensando, se eu trabalhar mal eu vou ser demitido. Se eu não fizer o que a minha mulher quer, o que o meu marido quer, ele vai me deixar. Então, isso não é uma coisa hipotética, é uma coisa real, é um movimento real que está acontecendo na prática. E isso faz com que muitas pessoas, então, gerem uma ansiedade muito maior do que a imaginária do costumeiro, né? Então, se essas pessoas que imaginariamente já tinham uma ansiedade bem alta, imagina agora num momento que isso é real, né? Então, nesse momento onde isso é real, essa ansiedade, ela se torna fora de controle, né? Então, assim, são questões muito importantes que estão, sim, acontecendo nesse momento de quarentena. Elas estão acontecendo, nós não podemos, de qualquer forma, desmerecer essa situação, a gente não pode simplesmente relevar ou ficar engolindo isso. O que acontece? Essa ansiedade real, quando ela pega já uma ansiedade um pouco imaginária e a pessoa não sabe lidar com a sua própria ansiedade, e a pessoa desconhece, por exemplo, a realidade da sua ansiedade, o que começa a acontecer nessa cabeça? Começa a juntar, então, 5 com 50. Então, a gente tem 55. No dia seguinte, eu tenho 55 mais 50. Já estou em 105 e tenho o quê? Então, eu tenho uma crise. Então, muitas pessoas, e vocês podem ver isso no dia a dia, estão relatando
que às vezes estão tendo sintomas de coronavírus, de falta de ar, de dor no peito, só que não tem tosse, não tem febre e tal. Então, assim, muito disso é muito mais sintomas de ansiedade do que sintomas de coronavírus. Claro que elas já estão tendo sintomas de coronavírus, por quê? Porque elas estão tão ansiosas e elas já estão se sentindo com coronavírus, porque é muito mais fácil, né, na nossa cabeça, eu me atirar, então, no perigo, do que ficar nessa situação entre... Vamos tentar explicar isso para vocês. De realmente ansiedade, né? Você fica antecipando e causa uma preocupação. Então, antes de estar lá, passando por isso, do que estar nesse meio termo, né? Onde, na verdade, não é isso que a gente quer. Nós não queremos estar lá, nós queremos estar aqui e saber que nós estamos salvos. Porém, sabemos que ninguém está salvo, não tem como se salvar, não tem, por enquanto, uma vacina, não tem nem antiviral. Então, nós ficamos naquela, bom, não tem como eu me salvar quando eu me sentir salvo, então já estou me sentindo lá como se eu estivesse passando por isso. Isso é o que? É uma antecipação do problema, automaticamente a minha ansiedade aumenta, eu tenho sintomas e eu entro em pânico, entro em crise, nos graus ali, né, que cada um sabe que tem. Então, isso é muito importante, vocês começarem a perceber e, assim, não pensem que com o afrouxamento da quarentena, a ansiedade vai diminuir. Não vai, tá? Eu já vou falar isso para vocês hoje, assim, para vocês não ficarem criando novela na cabeça. Com o afrouxamento da quarentena, você vai automaticamente se pôr em risco. Você vai estar em contato com muitas pessoas, você vai olhar para aquela, e vai olhar para aquela, e vai olhar para aquela outra, e vai dizer, eu não sei com quem aquela esteve, eu não sei com quem a outra teve, eu não sei se a outra teve com alguém que tem contágio com corona. E isso começa a transformar uma sensação de ansiedade do enclausuramento com uma sensação de ansiedade pior, que é a exposição real ao perigo. Tá? Então aí você vai trabalhar, você já não se concentra direito, porque você não sabe qual é a pessoa que você está lidando, você está de máscara, você não tem certeza que essa máscara vai te proteger. Então, assim, N coisas vão acontecer com o afrouxamento dessa quarentena. Não é psicologicamente falando, é claro, porque eu não sou especialista em economia, eu não sou especialista em vírus, eu não sou especialista em medicina, eu só sei o que eu sei sobre o psicológico das pessoas. E eu sei que esse enfrentamento diário ao perigo coloca as pessoas muito cara a cara com o medo. E isso aumenta a ansiedade, sim, tá? Então, assim, não pensem que o afrouxamento da quarentena vai trazer segurança, tá? Só para vocês entenderem o que acontece no psicológico. Amanhã eu acho que eu venho falar mais um pouquinho sobre ansiedade e eu vou talvez passar a semana falando sobre ansiedade aí para vocês e conversando, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você quer saber ou quer falar mais sobre isso, você curte aqui e deixa teu comentário para incentivar, para fazer com que a gente realmente tenha uma interação e com que isso nós consigamos desenvolver esse tema de forma muito mais específica para você, tá bom? Obrigada pela atenção, até mais.